Amém. Pastor Ricardo Cimino, uma pergunta muito fácil para você agora. Não é não, pastor? É uma pergunta que ela é muito comum no nosso meio cristão, que eu já é uma pergunta que eu acho que muitos cristãos fazem para outras pessoas, se angustiam com isso, e vamos trabalhar esse tema agora. A pergunta é a seguinte: como, pastor Cimino, então, conhecer essa vontade de Deus? Essa é difícil. Como conhecer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que conhecer o dono da vontade, o próprio Deus. E conhecer Deus é algo impossível na totalidade do Senhor, porque nós somos limitados. Mas Deus deixou sua palavra. Deus deixou registrado ali aquilo que a gente precisa receber, precisa entender, para poder conhecer dentro das nossas limitações. Então, a palavra de Deus, eu creio que, em primeiro lugar, é algo que precisa ser muito bem esmiuçado para nós. Porque muitas vezes a gente lê uma passagem, mas ela nem sempre alcança o propósito pela qual foi escrita. Muitas vezes a gente até ouve pregações diferentes de uma mesma passagem bíblica e elas nos tocam de forma totalmente diferente, não é? A abordagem, a forma que a gente tem de ver, de entender aquela passagem, nos fala muito. Então, a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito profunda. Então, acho que o primeiro ponto é conhecer essa palavra. Conhecendo essa palavra, eu vejo que também nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Intimidade na oração, intimidade na prática daquilo que Ele espera de nós. Porque a oração é um diálogo com o Senhor, é a gente conversar com Ele sabendo que Ele está ouvindo e sabendo que Ele vai nos dar uma resposta, que nem sempre será aquilo que nós queremos, normalmente, né? O Senhor vai dar aquilo que é melhor para nós, e muitas vezes pode ser o contrário daquilo que a gente espera, como já foi falado aqui algumas vezes. Então, a oração também, eu creio que é um ponto muito importante. Então, é a leitura da palavra, a oração e uma intimidade com o Senhor. Essa intimidade, eu acho que ela vai sendo cultivada no dia a dia, numa mentalidade de servo do Senhor, num procedimento, sabe? A gente tem que se policiar muito, porque a nossa porção, a nossa parte humana, carnal, ela às vezes nos trai, ela às vezes nos deixa em situação difícil, né? Principalmente numa reação rápida. Trânsito, que toma uma fechada, às vezes, né? Fala umas coisas que não deveria, põe a mão para fora. Então, isso é muito perigoso. A gente precisa ter o autocontrole. E lá no fruto do Espírito, é o último, eu acho que até de propósito, né? A temperança, o domínio próprio, né? Que outras versões têm na Bíblia. Essa, para mim, também é bem difícil. E a gente precisa ter muito cuidado e vigiar para que nós possamos externar que somos um servo do Senhor. Então, essa forma da gente mostrar isso, a gente vai conhecendo a vontade dele e vai trabalhando o nosso interior para que esse interior então possa exteriorizar, botar para fora algo que venha influenciar bem as pessoas. Certas atitudes, certas reações, certas respostas podem causar tanto impacto numa outra pessoa, né? Uma pessoa que esteja ouvindo, que esteja próxima de um evento que nós estejamos participando, que nós muitas vezes poderemos influenciá-la sem ter sido exatamente direcionado para ela, mas assim, como você até falou, certas atitudes nossas falam muito mais alto do que palavras. Então, conhecer essa vontade, eu entendo que tem esses degraus aí a serem passados, a palavra, a intimidade, a oração e uma transformação interna, porque o evangelho é transformação. Então, transformar-se internamente é algo que é uma briga, é uma luta mesmo. A gente tem que, para se domar, é muito difícil, né? A gente tem que deixar o eu fora, tem que deixar ele contido, e muito bem contido, né? Porque é uma vigilância permanente, a gente precisa estar sempre nos avaliando, olhando o que realmente eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque
Até o próprio apóstolo Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso praticar, não é verdade? Então, não é porque tudo é lícito que eu vou fazer, porque muitas vezes, dependente do ambiente onde eu esteja, do contexto, pode ser que esse tipo de procedimento, de atitude que eu possa achar que eu tenho direito, eu não devo praticá-lo. Então, isso é E a gente tem um alarme chamado Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo e morada dele, nós temos que dar espaço para que ele possa nos tocar. E isso também requer intimidade. Ele não vai nos tocar, nós temos que saber como ele vai nos tocar, não é? Muitas vezes não vai falar, mas é o nosso coração, é a nossa mente. Ele vai ter uma forma de trabalhar a nossa vida. Então, isso também requer intimidade com o Senhor. Então, eu creio que essas etapas, conhecer a palavra, a oração, uma vigilância no nosso procedimento e esse permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós e seja o nosso alarme, nosso regulador, nosso direcionador, a gente consegue ver e conhecer a palavra, a vontade do Senhor. Glória a Deus, perfeita resposta, pastor, glória a Deus. É exatamente isso, a gente chegar tão pertinho de papai, tão pertinho do coração dele, porque muitas vezes ele sussurra, né? Então, a gente tem que estar bem pertinho para, muitas vezes, conseguir ouvir a voz dele, né? E matar o velho homem todo dia. Tem uma frase, eu não lembro de quem é agora, se tem algum autor, mas diz o seguinte, quer dizer, algum autor tem, eu não sei quem é o autor, né? Mas ela diz assim, eu achei que o velho homem morria nas águas do batismo, mas descobri que ele sabe nadar, então agora eu tenho que matar ele todo dia, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver próximo de papai, né? Amém, pastor.